Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 9 de novembro de 2023 e o título é Humanidade. Vamos lá. Na adolescência, li um livro chamado Um Cântico para Leibovitz, romance pós-apocalíptico do escritor americano Walter M. Miller Jr., que foi publicado em 1960. Como tantas outras obras, essa também não se perdeu no tempo e continua mais atual do que nunca. Na época, eu devia ter por volta de 15 anos, e a obra me impactou de tal forma que nunca mais esqueci a mensagem extraída da história. Minha conclusão sobre a narrativa naquele momento foi a de que o ser humano é um eterno insatisfeito. Tem como propósito conquistar e aperfeiçoar o mundo e torná-lo a cada dia mais confortável e tecnológico, até o ponto em que atinge o ápice. Diante do tédio e da falta de perspectivas de novos avanços, destrói tudo para recomeçar, como uma criança que empilha as peças de um brinquedo interativo para, em seguida, derrubá-las. Contudo, hoje minha leitura é totalmente diferente. Até resgatei a mesma edição para reler com outros olhos e mais maturidade. Atualmente, olho a humanidade não como eterna insatisfeita, mas como uma criança que não amadureceu. O mundo vive a síndrome de Peter Pan. Aliás, existe um livro sobre esse tema que li também alguns anos depois. Observando o comportamento de muitos hoje, e infelizmente, vários em posições de poder têm um ponto de vista diverso. O avanço em tecnologia foi realmente imenso, e as possibilidades de se evoluir nesse campo são infinitas. Contudo, hoje percebo que o que leva à destruição não é a insatisfação, mas a imaturidade emocional e espiritual. A falta de valores morais e afetivos torna essa parte da humanidade insensível e incapaz de raciocinar com coerência e até mesmo inteligência. Embora aparentemente tenham o controle sobre a massa, estão sendo gradativamente destruídos e corroídos por sua própria irresponsabilidade. Corrompidos pelo poder, estagnaram emocional e moralmente. Em contrapartida, uma outra parte da humanidade, através de suas experiências e dificuldades, conseguiu entender o grande propósito de suas existências. E uma vez cientes de que realmente são, cientes de quem realmente são, não se dobram mais aos caprichos de garotos mimados. Tal maturidade está gerando frutos e pouco a pouco vem alcançando novos adeptos. A lucidez está descortinando os véus da imaturidade humana. E a cada dia, mais seres despertam para sua missão e propósito na jornada que caminha para o grande desfecho. Os ciclos estão se encerrando. Quem aproveitou será diplomado e participará da grandiosa festa da evolução. Infelizmente, os reprovados, a galerinha teimosa e cruel, ganhará o castigo que lhes cabe, o cantinho desconfortável e um tempo extremamente prolongado para refletir e compreender que a escuridão é apenas e tão somente a ausência de luz, e que a luz é o destino de toda a humanidade em algum momento da eternidade. Então vamos lá. Esse texto, né, escrevi em 2023, mas ele continua atual, né? Inclusive esse livro, eu tinha essa edição que eu li, né, há muitos anos atrás, mas eu estou até tentando comprar um novo, porque o que eu tinha estava muito destruidinho já, muito velhinho. Já até achei, né, para comprar, mas a hora que tiver oportunidade eu vou comprar uma nova edição aí. Mas é um livro que realmente ele trata justamente dessa questão, né, da insatisfação que acaba levando à destruição, né? Porque é o que a gente tem visto agora, uma humanidade assim
pessoas muito sem propósito, muito vazias, e aí elas são facilmente cooptadas pelas mentes, né, mal intencionadas aí, que acabam assumindo controle, né? Porque assim, a parte da humanidade que tem boas intenções, que tem bondade, né? Aquela parte mais benevolente, ela não tem interesse em se colocar em situações de poder e controle dos demais, né? Isso não faz parte da essência dela. E aí isso acaba abrindo espaço para aqueles, né? Para aquelas, ah, aquela parte da humanidade que se perdeu nos seus valores e que muitas, assim, a gente pode dizer que perderam, né, a essência humana e se comprazem em simplesmente manipular, né, usar as pessoas para servir aos às vontades, né, aos prazeres dessas pessoas, né? Elas se comprazem em submeter a uma boa parcela aí que acaba não afrontando, né, não enfrentando aos, às vontades, aos caprichos, né, desta turma aí, que só pensa em poder, né, e dinheiro, né? E, na verdade, uma coisa está relacionada às vezes à outra, né? Porque o dinheiro não é uma coisa ruim, mas quando ele é mal utilizado, ele acaba podendo causar aí muitos estragos, que é o que a gente tem visto aí, né? Nessas questões, principalmente aqui no nosso país, a gente vê mais de perto, né, o que é a questão da corrupção e de todo o mal que isso causa, né, para nossa sociedade, para o nosso país, né, que é um país tão abençoado, né, ele geograficamente e, e o clima, tudo aqui, assim, é um país que tem muito para prosperar e infelizmente não prospera porque caiu em mãos erradas. Mas tem aí uma parte, né, um pessoalzinho aí que está empenhado em tentar resgatar, né, o controle, não o controle pelo poder, mas para realmente conseguir fazer com que a gente atinja a prosperidade que a gente merece, que a gente tem possibilidade, né, de ter. E esse texto, quando eu falo da essência da humanidade, eu acredito que a essência da humanidade ela é boa. E, na verdade, exceto aqueles seres que não têm realmente condições mais de continuar a caminhada evolutiva, porque eles se afundaram de uma forma tão degradante que eles eles vão ter que recomeçar assim do zero, né? A não ser esses, o destino de todos é a evolução e é a luz. Nós somos, em essência, a luz. E às vezes a gente acaba se deixando contaminar aí por sombras, mas em algum momento a gente vai voltar à nossa origem, à nossa essência. Todos em algum momento. E a gente tem aí, né, a eternidade para isso. E para quem acredita, né, que nós somos seres eternos. Então, em algum momento, todos vão atingir, né? Vão atingir, vão galgar todos os degraus, né? Para cada vez estar evoluindo, que é uma evolução infinita. E só que alguns vão fazer isso em um tempo mais curto e outros, né? Vão demorar mais, porque eles próprios atrasaram o processo evolutivo deles, por se perderem aí, né? Nas distrações e nas tentações, né, dos sistemas, né, dessas
provações que a gente mesmo às vezes escolhe, nem todo mundo consegue vencer, né? Os obstáculos e trilhar o caminho que às vezes que a gente mesmo escolhe, né? Os nossos propósitos e seguir o propósito que era o propósito daquela pessoa. Então, muitos aí se desviam e acabam caindo e retrocedendo na jornada, tendo que recomeçar muitas vezes. Mas, em essência, todos nós vamos fazer esse processo, né? Essa caminhada, essa jornada evolutiva, só que cada um no seu tempo. E, infelizmente, existe, e hoje a gente vê assim uma imaturidade realmente, nessa fase que a gente está vivendo, uma imaturidade muito grande de uma parte da humanidade. Às vezes eu vejo algumas situações, ou alguns comentários, ou algumas discussões, que você fala, nossa, como pode, né? As pessoas assim estarem tão, elas estão tão manipuladas e hipnotizadas por certas até ideologias, certas narrativas, que elas não conseguem enxergar o óbvio. E nós estamos agora passando por um momento que tem coisas que são muito óbvias. E eu vejo assim pessoas defendendo coisas absurdas. Quer dizer, elas fingem, elas defendem uma ideia, mas apoiam certas coisas que são totalmente opostas àquilo que elas estão defendendo. E mesmo assim elas não enxergam. Né? A gente está vendo aí atualmente uma situação aí acontecendo no mundo, e que a gente vê que pessoas, por determinadas apegos a narrativas e a ideologias que são criadas e sustentadas por uma mídia aí que a gente sabe a quem serve, não conseguem enxergar a realidade. E você pode vir com dados, você pode vir com fatos, e a pessoa ainda assim vai negar. Então, assim, nem adianta discutir, porque nem tem como. Mesmo que se apresente fatos e dados, a pessoa ainda é capaz de falar, mas isso não tem nada a ver, sabe? Não tem argumentos para rebater. Porque realmente, né, contra fatos não há argumentos. Se você está apresentando um fato, aquilo é o que aconteceu, é a realidade. E as pessoas preferem ficar, né, no sonho delas, na ilusão do que elas acham que é o ideal. Mas a gente tem que enfrentar aí a realidade do que está acontecendo. Né? Afinal de contas, isso faz parte de todo o processo que a gente está vivendo, e quem está conseguindo enxergar, quem está conseguindo acordar e entender como é que as coisas funcionam, é quem está conseguindo caminhar, evoluir e, assim, progredir, né? Nesse propósito, nessa missão a que a gente veio aqui, cumprir. E infelizmente a gente vê tanta gente aí perdida por uma imaturidade emocional, imaturidade espiritual, e que foi provocada, não é por acaso. Foi algo provocado, e as pessoas acabaram se deixando, né, iludir e aceitar esse caminho mais fácil, e de achar que se colocar, né, no papel da vítima, e ao invés de assumir o protagonismo da própria história e ficar lá se vitimizando e achando que o mundo deve tudo a ela. E a gente vê muito isso. E é uma coisa que é incentivada justamente porque quanto mais as pessoas se vitimizam, e mais elas dão o controle da própria vida para elas terceirizam, né?
a solução e o controle da própria vida. E isso interessa muito a quem quer controlar, a quem quer, justamente por isso que eles dividem tanto as pessoas, né? Que é aquela estratégia do dividir para controlar, para governar. E eles estimulam, então. E aí ficam grupinhos de vítimas, cada um ali no seu grupo identitário se vitimizando por alguma coisa. E ninguém aí assume o papel de assumir o controle da própria vida e enfrentar os obstáculos e enfrentar as dificuldades que todo mundo tem. Porque fazer o papel da vítima não vai resolver e nem não vai solucionar nada na sua vida. Você só vai ficar estagnado ali, né? É aquela água parada lá, que não vai, dali não vai nascer nada, não vai frutificar nada, não vai crescer nada. Você vai ficar sempre parado naquele mesmo lugar. E essas pessoas não percebem que justamente, quem é que justamente as mantém ali, né? Fica ali alimentando aquela coisa da vítima, de você não é capaz, com aquele, mas assim, com aquele discurso de empatia, né? Assim, eu entendo, né? Eu apoio, mas quer manter a pessoa ali, porque é o que sustenta a narrativa. Porque o dia que as pessoas tomarem consciência que elas não precisam ficar naquele papel, esse controle acaba. Se cada um perceber que eu não sou vítima de nada, eu posso enfrentar os obstáculos, eu vou enfrentar, eu vou sair disso sozinha, por mim mesma, acaba o controle, acaba a narrativa. E, infelizmente, por imaturidade que foi uma coisa construída, essa imaturidade foi uma coisa construída ao longo dos anos, e muitas vezes a gente não percebeu, né? Porque até a minha geração foi criada de uma outra forma, né? Mas e acabou crescendo, assim, acabaram crescendo pessoas mais resilientes. Mas muita gente, justamente dessas gerações, foram querendo facilitar para as gerações seguintes. E com isso acabaram fragilizando as gerações seguintes, né? Tem até uma frase, né, que é bem divulgada, que fala assim: homens fortes constroem, constroem uma. Eu não vou lembrar agora, mas é assim, tipo, que as gerações fortes facilitaram para gerações seguintes que ficaram frágeis, e essas gerações acabaram trazendo tempos difíceis. E esses tempos difíceis só serão superados por homens fortes. Então, a gente tem que modificar novamente a mentalidade e fortalecer as pessoas novamente, essa geração, tentar fazer uma mudança aí de consciência para que a gente consiga retomar a ordem, porque a gente está vivendo um caos por conta dessa fragilidade toda, dessa imaturidade toda da humanidade. Então a gente tem que retomar o caminho, né? Retomar a rota correta e voltar o planeta, né, o nosso mundo aqui para o caminho da ordem e das coisas e da força moral mesmo, porque muitos valores, muitos princípios foram se perdendo aí pelo caminho, coisas importantíssimas, e tudo isso muito bem planejado. E infelizmente a gente demorou muito tempo para perceber essa estratégia que estava sendo, né, aplicada. Mas o que a gente pode fazer? Assumir aí o nosso papel, aí, assumir o controle, tentar assumir, né, a nossa responsabilidade e reverter.
tudo isso, afinal de contas, a gente, de uma certa forma, participou, né, dessa, desse desvio de rota. Então, agora a gente vai ter que assumir o controle aí e trazer, né, o barco aí para a rota certa novamente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.